Geralmente, o pregador ou o palestrante fala um bom dia e às vezes algumas pessoas respondem, outras não. Vou falar um bom dia e gostaria que vocês colocassem nesse bom dia toda a alegria que você está tendo de estar reunido para adorar a Deus, toda a alegria que você está tendo de rever os irmãos, alguns que já faziam tempo que não vinham, toda a alegria de estar na presença do Pai. Bom dia! Bom dia! Glórias a Deus. Que a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos nós. Amém? Amém. Amém. Antes de darmos início a essa mensagem, eu gostaria que o Geraldo e a Célia ficassem em pé, por gentileza. Também o Jean, por gentileza. Esses irmãos, talvez alguns aqui não conheçam, mas eles congregaram em outras congregações por várias razões. Trabalho, razão pessoal, enfim. Eles congregaram em outras congregações. O Geraldo e a Célia aqui no São Bernardo, o Jean, Curitiba. É isso mesmo, Jean? E agora eles estão voltando para cá, né? O que eles precisavam fazer, eles fizeram e estão aqui se reunindo conosco a partir de hoje. Graças ao nosso bom Deus, vocês estão aqui, é bom revê-los, que Deus abençoe vocês. E depois, no intervalo, aí vocês podem cumprimentá-los, conhecer esses irmãos, ok? Pode sentar, irmãos. Vamos orar? Nosso Deus, nosso Senhor, nosso Pai, entramos na Tua presença. Senhor, e às vezes a nossa mente não entende, mas nós estamos na Tua presença. Fisicamente, talvez estamos a centímetros do Senhor, porque Jesus nos permite isso. E como é bom, ó Pai, estar pertinho do Senhor e dizer obrigado, porque até aqui o Senhor nos abençoou. Graças te damos por todos nós estarmos aqui nessa manhã, pela condição de estarmos aqui. Obrigado, ó Pai, ou carro ou ônibus, mas estamos aqui porque o Senhor nos trouxe. Que possamos, ó Pai, dar graças ao Senhor em todos os momentos da nossa vida. Nas alegrias, nas tristezas, nas lutas, nas vitórias. Que o Teu nome seja glorificado sempre. Que essa manhã que nós estamos aqui com os irmãos, que continue essa bênção, que é estar com os nossos corações fervilhando de alegria. Assim como aqueles dois homens a caminho de Emaús, enquanto Jesus falava, eles sentiam o peito ferver. Não é mandamento, não é obrigação de ficarmos dando glórias a Deus, amém, aleluia. Nós podemos fazer isso sim, mas o mais importante é que nós estamos pensando, ó Pai, em tudo que está sendo feito para o Senhor. Nós queremos fazer o melhor sempre. Que tudo que foi feito até agora, o que vai ser feito, seja para honrar o Teu santo nome, que o Senhor apareça e nós não. Graças te damos por tudo, em nome do Senhor Jesus, nós oramos hoje e sempre. Amém. Amém. Nós estamos passando, o mundo está passando por situações muito difíceis ultimamente. Situações que há pouco mais de 2 anos começou uma pandemia que tem afetado o mundo inteiro. Quando eu estava na escola, eu acho que eu já comentei isso na aula dominical, ou para alguém, não lembro. Quando eu estava na escola em 81, há 40 anos atrás, eu lembro que, eu sei do ano porque foi quando eu morei para o meu bairro novo e inaugurou uma escola, então estava na minha mente isso aí, está na minha mente. Eu perguntei para a professora,
a diferença, né, de pandemia e epidemia, porque estava sendo falado sobre isso. E a professora falou, né, a diferença, a epidemia é mais local, mais regional, talvez um país, e a pandemia é algo mundial. Eu pensei comigo, eu lembro que eu pensei, nesse dia eu falei, como será que é viver uma pandemia, né? Deve ser muito ruim. Mal sabia eu que 40 anos depois, eu ia viver uma pandemia. E realmente é muito ruim. Afeta todas as partes da sociedade. Todas. O emocional, financeira, o trabalho, enfim, tudo influencia. Principalmente vidas, né, que se perderam, muitas vidas. Realmente não é fácil. E eu estava vendo, pandemia é uma situação de uma doença infecciosa que ameaça simultaneamente o globo, o mundo todo. Interessante que eu não sabia disso, se vocês sabiam, eu não sabia, que a pandemia, ela não tem ligação com a gravidade da doença. Ela tem ligação com o espaço geográfico. Né? Podia ser uma gripe que não matasse ninguém, mas uma gripe diferente, que viesse e assolasse o mundo todo, seria uma pandemia. Graças ao nosso bom Deus que está melhorando. Apesar de rumores que nós vemos na Coreia do Norte, na China, alguns outros lugares, vamos continuar orando, irmãos, para que realmente cesse essa pandemia. Que Deus abençoe a todos nós, que possamos ter mais tranquilidade para adorar a Deus, para trabalhar, para pegar ônibus, né? Que Deus abençoe, que isso realmente acabe de vez. Talvez aí nós vamos lidar com isso, né, para o resto da vida, mas que seja algo que nós consigamos controlar com a graça de Deus. E além disso, não se fala de outra coisa atualmente a não ser Rússia e Ucrânia, né? Algo também que está tendo influência no mundo, né? Algo terrível. Sem falar nos nossos problemas pessoais, no nosso dia a dia, nas situações que afligem a nós, as nossas famílias, os irmãos. Cada um de nós temos as nossas lutas diárias, não é? E às vezes, aos nossos olhos, parecem não ter solução, ou parece que vai se solucionar daqui 20, 30 anos. Tem algumas coisas muito difíceis. Hoje, na aula dominical, nós vamos falar sobre as parábolas de Jesus, que é o assunto que nós estamos falando, e vamos falar hoje sobre o filho pródigo. Uma das parábolas mais interessantes que eu vejo, todas são, mas umas que me chamam muita atenção pela lição que nos traz. Quando eu coloquei o título dessa lição, eu pensei o seguinte: todas as vezes que eu penso num título, eu sempre penso um título mais positivo, né? Sempre Deus, quando está perto de Deus, não há consequências ruins, né? Eu sempre trago coisas positivas. Mas eu quis colocar esse tema: quando se vive longe de Deus, há tristes consequências. Por quê? Porque quando se vive longe de Deus, há tristes consequências. Então eu quis manter esse título. E essa parábola, ela fala da triste história da vida de um homem que resolveu se aventurar longe da presença do Pai. Ele quis viver longe das regras, ele quis viver longe do cuidado do Pai, longe do amor do Pai, longe da submissão. Ele teve uma escolha motivada por querer a liberdade. Nós temos que tomar muito cuidado com os nossos sentimentos. A palavra de Deus diz que o sentimento do homem, ele é enganoso. Temos que tomar muito cuidado com os nossos sentimentos. Olha, irmãos, você que está na sua casa, pelo YouTube, o inimigo,
ele está aí para tentar nos fazer o inverso do que Deus quer. Deus manda nós fazermos algo e ele está aí para trabalhar ao contrário. Gênesis 2, 16 e 17 é uma passagem que nós usamos muito no curso de teologia. Gênesis 2, 16 e 17 diz assim: olha só como que o inimigo ele é astuto. Ele trabalha até hoje dessa maneira. E o Senhor Deus ordenou ao homem. Olha só, hein? Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Esse foi o mandamento de Deus: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí você volta um pouquinho no capítulo 3, vai para frente, capítulo 3, versículo 4, olha só a serpente, olha a astúcia do inimigo. Olha o que ele fala: disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Deus fala para não comer, e o diabo fala: tranquilo, pode comer, isso aí é sossegado. Olha, irmãos, muitas coisas nós podemos aplicar nessa situação, muitas coisas. Eu visitei um casal que estava se afastando há algum tempo atrás, e ele viu na internet uma pregação que diz que não havia necessidade de congregar. Isso antes da pandemia. Esquece pandemia. Ele ouviu uma pregação, o ensino de uma pessoa que diz que não precisa se reunir como igreja. E eu ensinando para ele, mostrei para ele a importância da comunhão. Como você vai ajudar alguém se você não sabe como o irmão está, não pergunta, não liga, não vê? Resumindo, depois de várias visitas, esse casal se afastou. E hoje ele posta muitas coisas ligado à bebida, ligado a coisas que é um perigo para o cristão. Infelizmente esse casal se afastou. Deus diz, faça. O diabo fala, não precisa. Aqui diz, não coma. O diabo, pode comer, não vai morrer não. Tudo o que o inimigo puder confundir, colocar na nossa mente que as coisas que ele proporciona é melhor do que Deus, ele vai fazer. A ideia que esse filho pródigo teve de sair de perto do pai, ele teve prejuízo, teve transtorno, teve tristezas. E é isso que acontece quando se está longe do pai. Interessante que no começo desse afastamento, desse filho pródigo, estava tudo bem. Vocês podem ler depois, nós vamos ler daqui a pouquinho, né? Na verdade, vamos ler Lucas 15. Vamos ler agora para a gente entender um pouquinho. Lucas 15, 11, 20. Olha só que interessante, Lucas 15, 11 e 20. Vai ser o tema da aula dominical, então nós temos muitos assuntos para falar sobre esta parábola. Lucas capítulo 15, versículo 11, vamos ler até o 20. Diz assim: Jesus continuou. Só uma observação aí no comecinho desse versículo. Jesus continuou. Ora, se está dizendo que Jesus continuou, porque ele estava falando alguma coisa. Aí você vê a partir do versículo 8, Jesus está contando uma parábola da moeda perdida. E no comecinho do versículo 8 você vê ou. Significa que Jesus também estava falando, e ele deu sequência nesse ou. Aí se você vê o versículo 3 do capítulo 15,
Está assim: então Jesus lhes contou esta parábola. Aí tem a parábola da ovelha perdida. Depois tem a parábola da moeda ou dracma, depende da sua versão. E depois tem a parábola do filho perdido. Essas 3 parábolas foram contadas por causa dos versículos 1 e 2, que diz assim, Lucas 15, 1 e 2. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Ok, a partir dessa afirmação desses fariseus, desses mestres da lei, dizendo que Jesus come com pecadores, aí sim Jesus vai contar essas 3 parábolas, tá bom? Versículo 11, que eu havia dito antes, vamos lá. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Versículo 17. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. Interessante, né, que no começo não foi assim. Depois nós vemos que ele gastou dinheiro com bebida, com mulheres, né, com os prazeres da vida, não é? Não precisa de abrir lá, porque eu vou falar algumas passagens que talvez não dê tempo, mas em 2 Coríntios 4:4 diz que o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Se quiser marcar, 2 Coríntios 4:4. Ora, irmãos, se o Deus desta era cegou os irmãos lá na época da igreja lá em Corinto, não é? Cegou o entendimento dos descrentes, para que eles não vissem a luz do evangelho. Imagina o que ele fez antes e o que ele está fazendo hoje. Ele tem esse poder de cegar o entendimento dos descrentes. Mas isso, se você ou eu estivermos longe de Deus, porque aí ele vai trabalhar, e aí podemos cair, e aí vai vir as tristes consequências. O inimigo, ele faz com que vejamos, olha que interessante, irmãos, ele faz com que nós vejamos só o presente. Ele é desonesto, ele é sujo, ele é o pai da mentira, ele é um mentiroso de mão cheia. Ele dá ao homem e à mulher uma visão enganadora e ilusória do presente. Deus, ele não é como inimigo. Deus, ele nos dá um futuro maravilhoso, um futuro promissor. Pode abrir lá em Jeremias 31, do 15 ao 17. Vamos ver essa passagem. Jeremias 31, do 15 ao 17.
Jeremias 31, do 15 ao 17, diz assim: Assim diz o Senhor: ouve-se uma voz em Ramá, lamentação e amargo choro. É Raquel que chora por seus filhos e recusa ser consolada, porque os seus filhos já não existem. Assim diz o Senhor: contenha o seu choro e as suas lágrimas, pois o seu sofrimento será recompensado, declara o Senhor. Eles voltarão da terra do inimigo. Vocês viram que interessante que fala aqui? Há esperança para o futuro. 17. Por isso há esperança para o futuro, declara o Senhor. Seus filhos voltarão para a sua pátria. Há esperança para o futuro. Nós temos que enxergar essa esperança. Marcos 16, quem crê e for batizado será salvo. Nós temos uma esperança de aquele que for batizado será salvo. Futuro. Quando Cristo voltar, todos que forem batizados de acordo com a palavra de Deus, vai ser salvo. Nós temos uma esperança maravilhosa, coisa que o diabo não dá. Ele nos dá o hoje, o agora. Sabem, vou falar também de um casal agora. O ponto principal da mensagem é esse casal, é esse jovem, né? Mas eu quero falar um pouquinho de Adão e Eva, não é? Adão e Eva, eles tinham bênçãos e mais bênçãos. Pode anotar aí se você quiser anotar, tiver uma caneta. Em Gênesis 2, no versículo 6, olha as bênçãos que Adão e Eva tinham. Rapidamente, ó. No versículo 6 do capítulo 2, diz que brotava água da terra, irrigava toda a superfície do solo. Eu não coloquei aqui, mas antes, o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Olha que bênção maravilhosa que nós temos. No versículo 6, então, Deus deu água. No versículo 7, o fôlego da vida. No 8, plantou um jardim. Olha que coisa maravilhosa. No 9, fez nascer então do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boa para o alimento. No versículo 10, nascia um rio que irrigava o jardim. Olha quantas bênçãos. Dá para imaginar um lugar como esse? Se você tem um sítio, uma chácara, ou conhece alguém que tenha, já foi no lugar, no mato, perto de água, quando você está lá, está bem longe do que Deus fez aqui para Adão e Eva, eu penso, né? Já não é maravilhoso? Estar na natureza, ouvindo o barulho das águas. Imagina esse lugar que Adão e Eva tiveram. Mas, irmãos, você que está participando do culto nessa manhã, eles jogaram todas essas bênçãos fora, por causa do egoísmo. Eu prefiro fazer tal coisas do que me reunir como igreja, do que ir na igreja. Eu prefiro fazer tal coisa. Eu falo isso, irmãos, porque algumas pessoas já me confidenciaram e eu já confidenciei para muitos. Eu não vinha na igreja no início porque eu pensava que eu tinha que deixar o futebol. Eu deixei, né? Lógico. Eu assisto hoje, mas como eu assistia antes, se tivesse um jogo da terceira divisão do Acre, às 10 horas da manhã, eu ia assistir o jogo. Eu gostava muito de futebol. Hoje nem tanto. Principalmente hoje, né? Né, irmão Roberto? Principalmente hoje. Mas eles jogaram no lixo. Por quê? Egoísmo. Queriam coisas só para eles. Mas vamos ver algo interessante aqui? Talvez você não sabia disso. Se você sabia, vai rever. Se você não sabia, você vai ficar sabendo hoje. E depois do culto, se você não sabia, me procure e fala: Márcio, eu não sabia. Não tem problema, tá? Porque nós estamos aprendendo a Bíblia sempre. Vamos ver duas passagens.
Eu deixei para a conclusão, mas eu quero falar agora essa passagem. Gênesis 3, versículo 6. Olha só, início da Bíblia, Gênesis 3, versículo 6. Se você não tinha visto, não tinha reparado nessa passagem, me fala depois. Eu falo isso para vocês, irmãos, porque quem lê a Bíblia todos os dias, quem está fazendo um plano de leitura anual, tem irmãos que já fazem há anos, eu tenho certeza que sempre encontra coisas que não tinha reparado, ou se tinha reparado, esqueceu. Olha aqui que interessante. Gênesis 3, versículo 6. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para ela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu a seu marido, que comeu também. Tem uma coisa a mais aqui, né? Mas se você voltar no capítulo 2 e versículo 9, Gabriel, põe aquela árvore para mim, aquela árvore solitária. Olha, tinha uma árvore ali antes. Essa árvore do capítulo 3, versículo 6, é a árvore que está no meio do jardim. O que não era para comer do fruto, que não é maçã, pode ser, mas não fala que é maçã. Essa árvore, então, ela era o quê? De acordo com o que nós estamos lendo. Parecia agradável ao paladar, né? E era o quê? Aos olhos. Atraente, era bonita aos olhos. Agora volta para 2:9. Vamos ler 2:9. Se você não tinha percebido isso, vamos perceber agora. 2:9 diz assim: Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores, o quê? Agradável aos olhos. E o quê? Boa para os alimentos. Põe a floresta aí, Gabriel. Eles tinham isso. Agradável aos olhos, bom para o paladar. E por causa de uma árvore, que não era para comer, mas tinha umas coisas a mais ali que o diabo trabalhou. O que era? Ia dar discernimento. Depois vocês leem, vocês já conhecem, mas releem esse texto. Mas ele tinha tudo o que precisava para viver. Adão e Eva tinham tudo. O jovem rico na casa do pai, o jovem rico, não, o filho pródigo. O filho pródigo, me ajude aí se eu falar jovem rico de novo, hein? O filho pródigo, ele tinha tudo na casa do pai. E nós temos Jesus. Nós temos tudo. Amém? Nós temos tudo. Não vamos fazer como Adão e Eva. Não vamos fazer como o jovem rico. Vamos pegar esse tudo que nós temos e valorizar o máximo possível. Não que nós estamos longe da presença de Deus, irmãos. Mas o ponto é que, infelizmente, alguns irmãos estão fora do corpo de Cristo, estão fora da presença do Senhor. Seja que abandonou, ou seja que ainda não entrou. Uma grande parte da humanidade está fora desse tudo que é Jesus. Às vezes acha, né? Você pode perguntar: você tem Jesus? Tenho. Obedece Ele? Obedeço. Aí você mostra 3, 4 passagens na Bíblia para saber se essa pessoa faz isso. Não faz. Tem na mente, mas não tem no coração, na ação, na atitude. Se nós estivermos longe da presença do Pai, vamos ter grandes consequências, e consequências ruins, graves. Você que ainda não se batizou, você que está afastado, espero que essa mensagem chegue até vocês.
Se você conhece alguém que não está congregando, puder enviar esse link e falar, olha, preste atenção. Jesus ama você e todo dia Ele está como o pai do filho pródigo. Ele está com os braços abertos, esperando o filho voltar. Mande o link do culto de hoje para essa pessoa e peça para assistir. Você que está afastado ou que ainda não é batizado, reflita na sua situação atual. Aquele jovem, o filho pródigo, ele refletiu. Tanto é que no versículo 17 do capítulo 15 de Lucas, ele caiu em si. Ele teve um momento de reflexão e, opa, o que eu estou fazendo aqui? Na casa do meu pai, os empregados têm comida de sobra e eu aqui, morrendo de fome. Será que passa pela sua cabeça, você que está afastado ou que ainda não se rendeu aos pés de Jesus, que você está trilhando num caminho perigoso e sem futuro, sem esperança, sem saída? Mais para frente, em Lucas 12:20 diz: contudo Deus lhe disse, insensato, algumas Bíblias diz louco, né? Insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Você está pronto para isso? Reflita então na situação atual. Seja humilde, reconheça o erro, reconheça que você está em pecado. Longe do corpo de Cristo você está em pecado. Mas um problema muito sério da humanidade, qual que é? Reconhecer, eu errei. É dizer, foi culpa minha. Muitos casais, às vezes, quando brigam, um demora muito para o outro dizer, me perdoa. E eu realmente sou culpado? Isso é fato. Pede perdão, mas podia ter reconciliado antes. Reflita, seja humilde de reconhecer o erro. Entenda que a solução para a sua vida é somente Jesus. Não há outro caminho a não ser Jesus. Carta 1 João, capítulo 1, versículo 7, diz que se porém andamos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. Olha aqui, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Tem pessoas que acham que o pecado que ele está cometendo não tem perdão. Falta de conhecimento, falta de participar das aulas, dos estudos, falta de comunhão, acaba não aprendendo que Deus, Ele, através de Jesus, perdoa todos os pecados. Menos um, que nós sabemos qual que é. Nós temos então que refletir, ser humilde, entender esse pecado, blasfema contra o Espírito Santo, tá? É bom a gente falar. Entender então que a solução somente é Jesus. 4, retornar para a presença do Pai. Não adianta apenas decidir, eu preciso ir para a igreja, eu preciso me batizar, eu preciso ser salvo, eu preciso... Não adianta só falar isso. O jovem, o filho pródigo, no versículo 19, capítulo 15, 19, diz: não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Olha o que ele fala no versículo 20. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho, o abraçou e beijou. Irmãos, muitos insistem em viver longe da presença de Deus. E quando se vive longe da presença de Deus, irmãos, a palavra de Deus ensina que há tristes consequências. No começo, quando a pessoa começa a trilhar um caminho fora dos caminhos de Jesus, entre aspas, é tudo muito bom, é tudo gostoso, assim como essa parábola nos ensina. Mas depois
vêm as consequências. E consequências péssimas, a ponto de perder a salvação. Quando a mulher viu aquela árvore agradável ao paladar, atraente aos olhos, assim como nós vimos na carta aos Coríntios, ela foi cegada, porque todo tipo de árvore agradável aos olhos e boa para o alimento ela tinha disponível. No centro do jardim tinha aquela árvore que não era para comer. Todas as outras ela podia comer. Ela foi cegada. O filho pródigo tinha tudo. Adão e Eva tinham tudo. E às vezes quem tem tudo não dá o valor necessário. Certa vez, um grande amigo do poeta Olavo Bilac, ele queria muito vender a sua propriedade. Ele queria vender um sítio que, segundo ele, dava muito trabalho, dava muita despesa. Ele reclamava: puxa, como eu sou infeliz, um homem sem sorte, pois a minha propriedade só dá dor de cabeça e não vale a pena ficar fazendo a manutenção. Aí ele chegou para o Olavo Bilac e falou assim: Olavo, faz o seguinte, escreve um anúncio aí do meu sítio, porque eu vou anunciar no OLX, né? Eu vou anunciar. Então você põe um texto bem bonito aí para mim. Olavo Bilac, que conhecia o sítio, escreveu assim: vende-se encantadora propriedade onde cantam os pássaros ao amanhecer no extenso arvoredo. É cortado por cristalinas e refrescantes águas de um ribeiro. Olha aqui, ó, a casa banhada pelo sol nascente oferece sombra tranquila nas tardes na varanda. Está conseguindo imaginar a vida do cristão como que é maravilhosa? Aí Olavo Bilac escreveu isso e entregou para o amigo. Passou-se alguns meses, Olavo Bilac encontrou com esse amigo e falou: e aí, vendeu o sítio? Rapaz, ele falou, de jeito nenhum. Imagina, quando eu vi o anúncio que você escreveu, eu percebi a maravilha que eu tinha nas mãos. Algumas vezes, algumas pessoas não conseguem enxergar. O inimigo, de alguma forma, está cegando e não está vendo essa alegria, essa maravilha que é ter Jesus na nossa vida. E acaba se perdendo. Irmãos, se você conhece alguém que está afastado, entre em contato com o seu irmão. Pergunte a razão por que ele está afastado. Diga para ele ser bem sincero, porque nós precisamos saber o que está acontecendo. Talvez o erro seja meu. Eu não quero que ninguém se perca por minha causa. Temos um tesouro nas nossas mãos. Temos que valorizar esse tesouro. Essa insistência dessas pessoas de ficar longe de Cristo vai trazer tristeza, choro, desespero, angústia. Talvez no momento não, mas a palavra de Deus diz que vai ter, de um jeito ou de outro. Essa passagem nós não lemos, mas o pai do filho pródigo dá a entender, depois vocês lá, não diz isso, mas dá a entender que ele vinha no portão da fazenda dele, com uma frequência muito grande. É hoje que ele volta. Aí não era, o pai voltava. Dá a entender que no outro dia, ele chegava na porteira, olhava a estrada. É hoje que ele volta. E não voltava.
Até que um dia, aquele homem que ama o filho, assim como Deus nos ama, chegou na porteira, viu um vulto, alguém lá longe. Quando ele percebeu que era o filho, a palavra de Deus diz o quê? Que ele saiu correndo. Ele não esperou o filho chegar até o portão, ele foi ao encontro do filho. É isso que Deus quer com você, meu querido, que está afastado, você que ainda não se batizou. Ele está te esperando. Todos os dias Ele está esperando a sua volta. E Ele está de braços abertos. Essas 3 parábolas diz que a festa quando é recuperada uma pessoa perdida. E você, irmão, irmã, que está forte e firme, é você que vai ajudar esses irmãos a voltarem. É você que vai ajudar essas pessoas que estão perdidas a virem para o reino de Deus. O poder é de Deus, mas o trabalho é nosso. Vamos permanecer firmes, amados irmãos, para que não passemos o que esse filho passou. Quem você quer ser? Adão e Eva, que se perderam? Ou o filho que se arrependeu e voltou para os braços do Pai? Vamos orar? Santo Deus, bendito Pai, com gratidão nós entramos na Tua presença, porque Teu Filho amado, Jesus, entregou-se na cruz. Morreu por toda a humanidade. Não foi para meia dúzia de pessoas, foi para todo aquele que nele crê. Que não pereça. Que possamos, Senhor, ser instrumento nas Tuas mãos. Que possamos ajudá-los a recuperar essas pessoas. É função nossa ajudar essas pessoas. Que o Senhor nos capacite. Nos dê palavras corretas, que o Teu Santo Espírito nos ajude a sermos instrumentos do Teu Santo Evangelho. Quando se vive longe de Deus, há tristes consequências, mas quando nós estamos perto, Deus nos promete bênçãos sem par e sem medida, e nos surpreende a cada dia. Que o nome de Deus seja louvado, e é por Jesus, através dele que nós oramos, hoje e sempre. Amém.